Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar um pouco sobre negociação e escuta empática. Então, olha, primeiro falando sobre a negociação. A negociação ela é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de chegar a um acordo mutuamente aceitável sobre um tema ou conjunto de temas em disputa, tá? Então, comunicação bilateral. Vai ter que ter duas partes quando a gente estiver fazendo uma negociação. É fundamental em diversos aspectos da vida organizacional, como resolução de conflitos, vendas, acordos de trabalho e gestão de equipes. São princípios básicos de uma negociação. Interesses comuns. A base para uma negociação eficaz é encontrar e compreender os interesses comuns entre as partes. Também é um princípio básico. Opções de ganho mútuo, tá? O objetivo de uma negociação não é vencer a outra parte, mas encontrar soluções que beneficiem a todos os envolvidos. Comunicação eficaz. Manter a comunicação clara e aberta para entender as necessidades e preocupações do outro, da outra parte. Flexibilidade. As necessidades e prioridades podem mudar. A flexibilidade para adaptar-se a novas informações ou condições é essencial para encontrar soluções viáveis, tá? E aí a gente tem duas formas de negociação. Uma que ela vai ao encontro do que a gente acabou de ver e outra que vai de encontro ao que a gente acabou de ver, tá? A negociação distributiva é a abordagem de soma zero, onde o ganho de uma parte significa a perda de outra. É comum em situações onde o recurso em disputa ele é fixo, como negociação de salários ou preços, tá? Então, essa negociação aqui, ela não acompanha esses princípios que a gente acabou de ver, tá? Porque ela é uma abordagem onde as partes entendem que se elas não conseguirem aquilo que elas querem, elas perderam no jogo, né? E a outra parte ela venceu. E a gente também tem a negociação integrativa, que ela foca na criação de valor e na busca de soluções de ganhos mútuos. Requer que as partes compartilhem informações e trabalhem juntas para identificar interesses comuns e encontrar soluções criativas, tá? Então, olha só, aqui a gente tem dois exemplos, tá? Um onde a gente tem a negociação distributiva e o outro onde a gente tem a negociação integrativa. Um cliente ele está buscando renegociar a taxa de juros de seu empréstimo pessoal. Aonde que ele vai fazer isso? Em uma instituição financeira. Ele quer renegociar o quanto que ele está fazendo de pagamento de juros. Bom, a instituição financeira, visando maximizar seus lucros, prefere manter ou então aumentar essa taxa de juros relativas à renegociação desse empréstimo do cliente. Ambas as partes entram na negociação com o objetivo de obter o melhor resultado para si. O cliente ele argumenta sobre sua relação, que é longa, com o banco e seu histórico de pagamentos em dia, enquanto o banco ele vai enfatizar as políticas internas e o cenário econômico atual para justificar manter ou então até mesmo subir essa taxa de juros. Aqui, qualquer movimento para diminuir a taxa de juros significa uma perda para o banco em termos de lucros potenciais, enquanto que para o cliente é uma vitória na forma de pagamentos mensais reduzidos. Tá? Então, aqui as duas partes elas querem aquilo que cada uma quer sem dar muita importância para o outro lado. Eles não estão buscando uma solução que vise ganho mútuo, que consiga então achar os interesses em comuns para a gente ter uma situação de ganho mútuo, tá? Então é um contraponto aqui essa forma de negociação. Mas acontece muito, né? Principalmente como a gente viu em situações onde o recurso em disputa ele é fixo, como negociações de salário ou preços. E aí, cliente está enfrentando dificuldades financeiras e não consegue cumprir com o pagamento de seu empréstimo. A instituição financeira, ela está interessada, mesma situação, tá? Em recuperar o máximo possível do valor emprestado, mas também quer manter uma boa relação com o cliente e evitar o processo longo e custoso de cobrança. Nessa situação, o banco e o cliente compartilham informações sobre a situação financeira atual do cliente e discutem várias opções que poderiam beneficiar ambas as partes. Estão buscando, então, interesses em comuns para que as duas partes ganhem, ou seja, ganho mútuo, né? Juntos eles exploram alternativas como a reestruturação do empréstimo, a extensão do prazo de pagamento ou até mesmo uma pausa temporária nos pagamentos. Eles podem chegar a um novo acordo que reduza temporariamente as parcelas para o cliente, mas estenda o prazo de pagamento para compensar o banco pelo tempo adicional, pelo risco. Então, acharam aí uma alternativa que, de certa forma,
correspondeu, né, tanto a instituição quanto o cliente. É uma forma de negociação, então, integrativa, só para a gente entender em mais detalhes. Dentro também, tá, da teoria aí, da teoria não, né, dentro também das táticas de negociação, sobre negociação a gente tem as táticas, que são essas aqui, por exemplo, regra do silêncio. Após fazer uma oferta ou expressar um ponto de vista, manter-se em silêncio pode pressionar a outra parte a falar e possivelmente fazer concessões, tá? Então estão as duas partes lá fazendo uma negociação e aí, né, se uma das partes ela ficar em silêncio, vai gerar um momento um pouco constrangedor. E aí a outra parte ela pode se sentir tentada então a falar. E aí, se ela for falar, ela pode daqui a pouco fazer algum tipo de concessão à primeira parte, né? Agora, se as duas pessoas elas conhecem de táticas de negociação, pode ser que esse silêncio aí perdure, né, e fique uma situação bem constrangedora mesmo. Já ouvi falar disso. Questionamento. Fazer perguntas abertas para entender melhor as necessidades e preocupações da outra parte, tá? Isso também pode revelar informações que podem ser úteis para encontrar soluções de compromisso. Então, né, aquela situação, buscar, né, os interesses que sejam comuns às partes. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo perguntas, né, mas não perguntas fechadas, que trazem resposta do tipo sim ou não. Fazer perguntas abertas, que façam a outra parte, então, discorrer sobre informações. Aí, com base nessas informações, fica mais fácil de encontrar esses interesses em comuns. Concessões calculadas. Planejar com antecedência quais concessões podem ser feitas. Concessões devem ser vistas como uma parte da negociação, não como perdas, e devem ser usadas estrategicamente para avançar nas negociações, tá? Então, a ideia aí é que, por exemplo, uma instituição financeira que está negociando um empréstimo com o cliente, ela já sabe o quanto que ela vai poder, por exemplo, baixar a taxa de juros, caso o cliente solicite. Então, daqui a pouco ela começa negociando uma taxa de juros que é por um empréstimo pessoal de 3% ao mês, mas ela sabe que ela pode chegar até 2,20. Tá? Então, dentro aí da negociação, o cliente vai argumentar provavelmente que a taxa está muito alta, e aí a instituição financeira já antevendo esse movimento, ela vai então permitir as concessões até onde ela consiga chegar. É um exemplo aí, né, pensando sobre a ótica da instituição financeira. Bom, dentro aí do contexto de negociação também a gente tem a escuta empática, que aparece lá para vocês. Ela é a habilidade de ouvir atentamente e compreender o que o interlocutor está comunicando. Então, ouvir atentamente e também compreender o que o interlocutor ele está comunicando, tanto em nível de conteúdo quanto também em nível emocional, promovendo um ambiente de respeito e entendimento mútuo. São componentes da escuta empática, atenção plena, estar completamente presente durante a interação, evitando distrações e pré-julgamentos. Para um funcionário de banco, isso significa focar inteiramente no cliente, sem pensar em responder enquanto o cliente ainda está falando. Então, numa situação aí que a gente está atendendo o cliente dentro de uma instituição financeira, a gente tem que estar escutando ele, deixar ele falar, ele vai colocar ali todas as situações, né, que estão presentes. Às vezes ele está, por exemplo, querendo solicitar um empréstimo, e aí, por mais que a gente, como instituição financeira, queira conceder esse empréstimo, muitas vezes o cliente ele vai contar toda a história, né, por que ele está precisando daquele empréstimo. De repente, um membro da família acabou se endividando, ele está precisando ajudar, está precisando comprar um carro, comprar uma casa, vai contar toda uma história. E nessas situações, a gente tem que escutar, tem que deixar então o cliente falar e não só escutar por escutar. A gente também, se a gente está falando da escuta empática, para fazer essa negociação aí mais próxima com o cliente, a gente tem que ter atenção plena, tá? A gente tem que realmente entender o que o cliente está falando. Bom, reconhecer e validar os sentimentos do cliente, independentemente de concordar com eles. Vem essas frases, né? Entendo que essa situação pode ser frustrante para você. O cliente está reclamando lá de uma fatura de cartão de crédito, de uma tarifa de manutenção de conta. Então, entendo que essa situação pode estar frustrando você. É um exemplo de como o atendente ele pode validar os sentimentos de um cliente. Paráfrase, repetir o que o cliente disse com as suas próprias palavras. Isso não apenas assegura que a mensagem foi compreendida corretamente, mas também mostra ao cliente que ele está sendo ouvido, né? Senão fica só o cliente falando. Muitas vezes eles não dão muita atenção para isso, muitas vezes eles estão falando mesmo e não deixam a pessoa que está do outro lado falar alguma coisa, concordar. Mas, eventualmente, então, fazer essas paráfrases, né? Falando aí com o cliente, colocando o que ele falou, só que nas suas palavras, vai passar um pouco mais de
dessa ideia de empatia com o cliente. Ele vai perceber, então, que a pessoa está escutando e que está se preocupando com a situação dele. Questionamento reflexivo. Fazer perguntas que ajudem a explorar mais profundamente o problema ou situação do cliente. Você pode me contar mais sobre como isso afetou a sua decisão? É uma forma de encorajar o cliente a compartilhar mais sobre seus sentimentos e pensamentos, tá? Então, são algumas abordagens aí que os atendentes de uma instituição financeira, por exemplo, mas não só, né? Eu trouxe porque é mais a realidade que vai estar presente no dia a dia de vocês daqui para frente. Mas é isso, tá? São situações, são abordagens que a pessoa pode utilizar aí no sentido de ter uma negociação mais empática. Isso é importante, tá? Porque o cliente, nas próximas vezes, quando ele for atendido, provavelmente ele vai querer ser atendido por essa pessoa que conseguiu entender ele, que conseguiu compreender ele. Aí a gente está criando um relacionamento de longo prazo com esse cliente e que vai trazer sim oportunidades de novas negociações. Eu fiz muito disso aí durante meu tempo de atender comercialmente os clientes, tá certo? A gente termina então mais essa aula.